Mas enfim, nós saímos de uma escravidão real a um opressor real que é Satanás. Nós passamos por um canal de nascimento para termos vida, para termos liberdade, para termos salvação, porque verdadeiramente estávamos perdidos. Cristo, na sua primeira vinda, nesses mesmos exatos dias de Páscoa, ele foi crucificado no dia, que dia que era mesmo? 14 de Aviv. No dia 15 ele foi sepultado, e o dia 15 começa na viração do 14, né? Ele é sepultado, por 3 dias ele passa na barriga do peixe, na barriga da terra, e ele ressuscita no dia da festa das primícias, que é um milagre. Por que é um milagre? Porque Jesus não tinha só que cumprir as datas das festas fixas, ele tinha de cumprir a data de uma festa móvel, que era num domingo, e ele tinha que passar 3 dias na barriga de uma terra. 3 dias e 3 noites. E ele só conseguiria cumprir isso se ele morresse numa quarta-feira. E no ano que Jesus morreu, quarta-feira, foi o dia 14 de Aviv. E ele passa 3 dias na barriga do peixe para ressuscitar no domingo. E o domingo começa na viração do Shabat. Lembrem-se que na contagem bíblica dos dias, o dia hoje começou ontem no pôr do sol. Então, quando a gente estuda para saber como foi que Jesus conseguiu cumprir essas festas, a gente tem que lembrar que é da viração do dia anterior que eu conto o dia de hoje. E nós com isso? Que afinal de contas eu quero saber o que isso tem a ver comigo, né? Então, na Páscoa, nós somos crucificados. Somos crucificados com ele. Nós entramos na sua morte. Nós entramos no seu tabernáculo vivo, que morreu. Nós somos sepultados com ele em asmos. Quando celebramos a festa de asmos, estamos celebrando isso. Não só que ele fez, mas que eu entro nessa morte, para entrar nesse sepultamento, para que eu possa ressuscitar. Eu não posso ressuscitar sem passar pela cruz. Eu não consigo entrar na terra prometida se eu não sair do Egito. Eu não consigo chegar no Mar Vermelho se eu não atravessar o deserto e chegar na porta dele. Eu tenho que sair do Egito para conseguir atravessar o mar. Eu tenho que passar pela cruz para conseguir chegar no sepultamento. Chegando no sepultamento, agora eu posso ser batizada. Quando eu for batizada, vou entender que eu passei pelo ventre da terra, da onde eu mesma saí e fui formada. Mas ela foi contaminada, ela foi dominada pelo mal, e Jesus, quando morreu naquela cruz, o seu sangue encharcou aquela terra, e toda a terra recebe a redenção por meio daquele sangue que caiu ali. E eu agora entro no seu corpo, volto para o seio da terra, da onde fui formada, mas junto com o seu corpo e com o seu sangue, eu passo pelo canal do nascimento e o meu espírito vai ressuscitar, porque ele ressuscitou. Agora eu posso receber o Espírito Santo em Pentecostes, ou antes. Vi muita gente saindo das águas do batismo falando em línguas já, uma coisa assim linda. Não que seja a única manifestação do batismo, mas é a mais óbvia. E posso dizer, se você ainda não fala em línguas, não desiste de pedir para o papai algo que é bom, porque ele tem todo o interesse de que você tenha uma arma espiritual tão espetacular. Quando nós viemos para Jesus, Deus nos colocou numa Assembleia de Deus, sapatinho de fogo. Eles não sabiam nada de satanismo, não sabiam nada das coisas que nós estávamos passando, mas eles oravam em línguas e aquilo era a cerca de proteção para nós. No nosso momento de novo nascimento, nós precisávamos daquela arma espiritual específica. Se você fala em línguas, fale, pratique todos os dias, fale, deixe o Espírito Santo interceder com gemidos inexprimíveis através da tua boca. Se você só fala uma sílaba, não me interessa quantas sílabas você fale aquela sílaba. Quem já assistiu a Ana Mendes falando babá? Batizada assim, com uma sílaba. E continue com aquela uma sílaba. Pela fé, Deus vai te dar recateias, moto, calarabaixo, que todos vão achar que você está falando hebraico. E você vai que alguém do seu lado, no ônibus, você está lá, vai que alguém está ouvindo na língua dele.
Vai que alguém é estrangeiro, é do norte, tu tá lá falando em línguas, parece que ele está escutando no dialeto nortense dele lá, né? Com o sotaque dele. Vai que você está falando em línguas e ele está escutando tudo o que o Senhor quer falar com ele naquele momento e ele tem a interpretação e você nem está sabendo. É uma arma espetacular. Não deixe de falar em línguas. O Espírito Santo veio, comece a falar em línguas. Deu vontade, fale em línguas. Não deu vontade, bota o relógio para despertar e fala: Deus, eu preciso praticar isso aqui mais. Glória a Deus. Não tem contraindicação. Ok? Não tem contraindicação. Ou seja, para Israel, na primeira vinda, e em nós, vamos celebrar? Vamos celebrar, porque nós temos de celebrar a sombra que foi em Israel, nós vamos celebrar a realidade em Cristo e nós vamos celebrar o que nós temos a ver com isso, o que Ele fez em nossas vidas por meio da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. E entre primícias e Pentecostes nós temos 7 semanas, são 49 dias, e é no dia seguinte, ou seja, são 50 dias. A palavra Pentecostes vem do grego, penta, número 5, número 50, Pentecostes. O termo certo em hebraico é semanas, porque são 7 semanas, então é a festa das 7 semanas. Festa de semanas. Ufa, chegamos em Pentecostes. Aleluia. Aí você já está vendo os nossos 2 pãezinhos, no caso são 2 pãezões. As 2 pedras, né? O fogo, as línguas de fogo, sobre o monte Sinai, porque o trono desce sobre o Sinai. E é uma festa de colheita, e a lei nos foi dada. Se você não leu os textos, anota aí a sua lição de casa, você vai ler Levítico 23, Números 28, Deuteronômio 9, Êxodo 34, de novo, Levítico 23. Você vai achar, né, a festa a festa das semanas aí. Levítico 23, de 15 a 21. Números 28. Nem sei qual é o endereço certo. Deuteronômio 16. Procura lá que você vai achar. Cada um deles traz algumas nuances diferentes a respeito da festa. Ela é festa das semanas, contam-se semanas inteiras. Então a palavra semana é Shavuot. E Shavuot são semanas no plural. E em Êxodo 34, 22, nós temos a palavrinha Hag. É uma festa de Pentecostes. Alright? Vamos lá ao primeiro Pentecostes, que é uma sombra do Pentecostes, realidade que é Cristo. Levítico 23, versículo 4 a 5. Vamos colocar aqui nosso pano de fundo, nosso contexto de novo, para você nunca mais esquecer. Levítico 23, nós temos a Páscoa. São esses os tempos determinados de Yahvé, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, quando no primeiro mês, ao 14 do mês, 14 do 1, na viração do dia, no crepúsculo da tarde, essa será a Páscoa de Yahvé. No dia 15, nós entramos em Asmos, ela será no dia 15 do 1, exatamente, né, a data lunar, não é para trabalhar. 7 dias vocês vão oferecer ofertas ao Senhor. E no 7º vocês vão ter mais uma Santa Convocação. Então é uma festa que dura uma semana, mas a Santa Convocação é no primeiro dia e no último dia, no dia 21 do primeiro mês. Então nós temos o primeiro do mês, o 14 do mês, o 15, para você ver como Deus ele deu aquela data específica fixa. São datas fixas no mês. Ok. Continuamos em primícias, disse mais Yahvé a Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando vocês entrarem na terra, então eles estão ainda no deserto, eles vão passar 40 anos no deserto, eles vão celebrar primícias quando eles entrarem na terra. Quando que nós celebramos primícias? Quando nós nascemos de novo. Aí nós somos nova criatura, nós passamos por primícias. E aí o sacerdote vai fazer o seguinte, no dia imediato ao sábado, ele vai mover os molhos. E essa oferta que você vai trazer, ela precisa ter um aroma agradável ao Senhor
E é estatuto perpétuo. É para celebrar primícias pro resto da sua vida, por toda a eternidade. Perpétuo em hebraico significa para sempre. Não é para o mês que vem, para quando Jesus vir, ou sei lá. Nós vamos celebrar as festas porque elas são memoriais, elas são festas comemorativas do que Deus fez. Ainda no milênio a gente vai celebrar que ele morreu na cruz, que ele veio, né? Então são datas fixas na semana, que eu tinha chamado de data móvel no mês lá atrás. E é importante a gente entender que tudo que a gente traz para o Senhor precisa produzir um aroma suave. O que produz um aroma suave para o Senhor é algo que não vem com o legalismo. Não vem porque alguém me mandou fazer, vem porque eu amo Deus, quero obedecer a Deus e estou entendendo por que ele está me chamando para passar tempo com Ele. É diferente quando Ele te pede algo, quando você já tem esse relacionamento, é diferente. Por exemplo, eu posso saber que eu preciso dar o dízimo ou que eu preciso semear na vida de, sei lá, que Deus me mandou. Mas se eu faço isso com rancor, com resistência, que saco, por que eu tenho que fazer isso? Que pé na orelha, vai trabalhar, cabra, né? Não, eu faço, por exemplo, às vezes Deus manda você semear na vida de uma pessoa que tem. E você fala, mas por que eu preciso semear na vida dessa pessoa? Ela já tem tudo. Mas se Deus mandou, Ele está tratando algo em você. Às vezes não tem nada a ver com o outro. E às vezes o outro... Uma vez, eu não sei porquê, eu acho que eu usei esse exemplo no meu último vídeo. Eu pensei, vai que Deus me manda dar R$1 para uma pessoa. E eu penso assim, nossa, que coisa feia, dá 10, dá 10 já é ruim, dá 1. E se aquela pessoa pedir um sinal para Deus que alguém ia entregar R$1 para ela? Aí vai ter um servo de Deus que vai ter que ter essa obediência para entregar esse R$1 para ser a resposta da pessoa. Então, quando Deus nos pede algo, para de ficar raciocinando os porquês tipo, mas não faz sentido, não é racional. É Deus mandou você oferecer, Deus mandou oferecer a sua casa para alguém, passar um dia lá. Se a pessoa quer ou não quer, não é problema seu. Deus está tratando com a sua obediência. Sim? O aroma agradável ao Senhor vem dessa obediência de simplesmente, ai, papai mandou, que legal. O que será que ele está fazendo naquela vida, né? Puxa vida, eu queria saber por quê. Mas se eu não souber, não tem problema. Eu tenho o prazer de obedecer. E aí vou discutir com ele, mas só um, tenho certeza que é só um. É moedinha, são várias moedinhas ou um moedão, né? Tipo, que R$1 que é? Em que forma? Já que o senhor está mandando dar R$1, como é que é a forma desse R$1, né? Aí leva um copo d'água. Jesus falou que, cara, um copo d'água é obediência. E tem galardão, tem recompensa. Está agradando a Ele, então seja agradável para você também. Seja um aroma agradável ao Senhor. Então, quando você for celebrar as festas e você for trazer algo diante do Senhor, se você trouxer aqui, aonde quer que você vá trazer, faça em obediência, faça com amor, faça com uma motivação de um coração que quer encher o coração do papai de alegria. Amém? Aqui eu estou ainda tentando provar para vocês que é uma festa fixa, pelo visto. Né? Eu já desenhei lá atrás, mas a gente continua desenhando mesmo assim. Entramos em Pentecostes, depois de primícias, vocês vão contar desde o dia seguinte ao Shabat, que pode ser o dia 16 de Aviv ou pode ser o domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho, que é o dia lá da festa das primícias, 7 semanas inteiras, são 49 dias. E aí ele fala assim, até o dia seguinte ao 7º sábado. Então, peraí. Se esse sábado é semanal, como é que eu vou contar 50 dias e esse aqui não é semanal? Ficou estranho, não ficou? Vocês seguiram meu raciocínio? Ele está lá no dia 16 de Aviv, que vamos dizer foi uma quinta-feira. Aí, porque ele decidiu que o Shabat era um Shabat de festa e não era o Shabat semanal. Ok? Aí ele vai contar 7 semanas, de quinta a quinta, a quinta, a quinta, até chegar na quinta. Aí no dia seguinte ao sábado, aquilo é um 7º sábado? Quer dizer que todas as quintas se tornaram Shabat agora? Não faz sentido, ok? Então, de fato, primícias era um domingo. E está falando do Shabat semanal, porque senão a conta não fecha para Pentecostes. Aí o texto fica fora do prumo. Mas enfim... O que vamos fazer em Pentecostes? O que eles tinham de fazer? Das nossas moradas,
Vocês vão trazer 2 pães, todo mundo trouxe 2 pães de casa aí. Eles têm que ser fermentados, ok? E essas são as primícias a Yahvé. Não faz nada com ele, guarda ele aí. Então o sacerdote os moverá. Quem são o sacerdócio santo e real aí? Todo mundo é sacerdócio santo e real, aleluia. O pão será movido com o pão das primícias, que eu vou mover aqui, que alguém trouxe, aleluia, 2 pães lindos, maravilhosos. Por oferta movida é perante Yahvé. Com 2 cordeiros que a gente não tem, mas Jesus já pagou esse preço. São santos a Yahvé para o uso do sacerdote. Você vai comer o seu pão, você vai comer a comida gostosa da mamãe, que somos todos sacerdócio santo e real, amém? Só lembrando, gente, você acha que Deus era muito cruel com os animais? O churrasco que saía depois é uma bênção, e o churrasco era para o sacerdote, então bem-aventurado o sacerdote que gostava de um churrasco. No mesmo dia se proclamará santa convocação, nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo para todas as vossas moradas, porque é algo que a gente celebra em casa, por isso que vocês estão aqui em casa, não é porque não tem outro lugar mesmo, mas é amanhã o dia, então amanhã você vai celebrar em casa com a sua família também, em nome de Jesus, amém? E tem mais especificações em Deuteronômio 16, então vamos dar uma olhadinha lá. Sete semanas contarás. O que eu aprendo sobre primícias aqui? Que tem uma colheita começando em primícias. Quando a foice começar a seara, começa as 7 semanas. Aqui a gente vê que a festa de Pentecostes, de Shavuot, de semanas, também é uma festa, também é um festival. Também é um tempo de peregrinação em que o povo tinha de ascender a Sião. E é uma festa muito alegre. Alegrar-te-ás perante Yahvé, teu Deus, tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que Yahvé, teu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, que é onde mesmo? Jerusalém, Sião. A gente fala bastante sobre Jerusalém nos nossos seminários de escatologia, porque muitas pessoas pensam que Jerusalém já não precisa mais ser um lugar importante, que Deus já não se importa mais com Jerusalém. Mas eu quero lembrar o seguinte: Jerusalém precisava ser a capital de Israel para a primeira vinda de Cristo, e todo o cenário da segunda vinda tem Jerusalém como capital de Israel. E ainda falta um templo. Então, se você quer que Jesus volte, comece a prestar atenção em Jerusalém, não amaldiçoe o lugar. O lugar já é amaldiçoado por todas as porcarias que acontecem ali. Ele é abençoado porque Deus ama aquele lugar, mas o que sobe de trânsito espiritual ali, quem é muito antena, eu não sou muito, graças a Deus, a minha antena é bem seletiva. Tem pessoas que são muito antena das dimensões do espírito e quando chegam em Israel não sabem o que fazer. Porque é trevas para todo lado e glória para todo lado. É uma coisa assim, é a glória remanescente do que Jesus deixou ali, porque ele andou e falou e liberou ali. Mas o que acontece de trevas, porque o inimigo quer o estrado dos pés de Deus, que é Sião. E como o inimigo quer, ele profana constantemente, Mas Deus tem uma proteção especial ali. Agora, o anticristo precisa vir ali, porque a profanação precisa haver um transbordar da iniquidade ali. E ali precisa existir, porque Jesus vai voltar ali. Então, não adianta você não gostar de Israel. Jerusalém tem de ser a capital de Israel, o povo judeu tem de estar ali e precisa ter um templo para Jesus voltar. Se você não quer que Jesus volte, porque você acha que ele não vai mais voltar, porque você não acredita mais nele, aí bem, posso fazer nada por você. Mas se você crê que a palavra precisa se cumprir, então Jerusalém, graças a Deus, já é a capital de Israel. A gente só está esperando agora um templo ser edificado ali, para sabermos que ele será profanado, vão acontecer muitos abalos, mas Jesus, ele vem, graças a Deus. Obrigada, Senhor. O que nós vamos fazer na festa de Pentecostes, além de nos alegrarmos perante o Senhor? Nós vamos nos lembrar que fomos escravos no Egito um dia, mas fomos salvos e libertos pelo sangue do Cordeiro, e vamos lembrar que ele nos deu leis e estatutos para nós guardarmos, e nós vamos aprender a guardar esses estatutos e essas leis sem o legalismo, sem a presença do templo. Então nós não temos as leis de sacrifício e etc, porque Jesus já cumpriu tudo isso para nós, mas nós temos ainda de não matar e de não adulterar e de não pecar.
E ele nos mostra como fazer isso por meio da sua palavra, da sua lei. Percebam uma diferença em relação à festa da Páscoa. Quem se lembra quem podia e não podia celebrar a Páscoa, dos que vieram na celebração de Páscoa? Na Páscoa, nenhum incircunciso podia participar. Por isso, quando você serve a ceia do Senhor, você precisa ter certeza de que a pessoa sabe quem é Jesus. Porque se você toma a ceia sem entender que você está comendo o corpo de Cristo, está bebendo o sangue de Cristo nas dimensões do Espírito, isso é real, a pessoa está bebendo condenação, juízo sobre si mesma. Então é extremamente importante que, né, a pessoa saiba o que ela está fazendo nas dimensões do Espírito. Não é uma religiosidade, uma tradição, não. Isso é uma coisa espiritual profunda que tem impacto nas nossas vidas e na nossa eternidade. O corpo de Cristo é o seu corpo, é a sua carne. A carne dele foi o véu que foi rasgado no templo, foi só um reflexo do seu corpo. E nós comemos desse corpo para que nós possamos entrar na sua cruz, no seu sepultamento e na sua ressurreição, senão a gente não entra em nada. Nós precisamos entender o significado espiritual. Mas é curioso que aqui no Pentecostes, até o estrangeiro pode. E eu não vi ainda, talvez eu esteja errada. Talvez tenha algum outro texto que fala que esse estrangeiro precisa estar circuncidado. Porque na Páscoa o estrangeiro pode se ele for circuncidado antes. Ou seja, se ele entrar na aliança. A circuncisão nada mais é do que a marca da aliança. Nós temos uma circuncisão do coração, porque nós entramos nessa aliança com Cristo. Nós somos enxertados em Israel. Então nós temos essa marca, então nós podemos celebrar tudo. Mas o estrangeiro que estiver em Pentecostes, sem o novo nascimento, também não vai receber o Espírito Santo. Ele pode até celebrar uma ocasião, mas não pode receber aquilo que quem nasceu de novo vai receber. E se eu estiver errada, se eu descobrir depois, eu corrijo, tá bom?